Muito bem, nós estamos chegando à nossa penúltima aula, aula número 5, e nós esperamos que seja de grande bênção, de grande proveito para cada um dos irmãos. Nós vamos, então, já começar a compartilhar a nossa tela e vamos já, sem mais delongas, começar a nossa aula. Muito bem, nós, dentro do que é a teologia bíblica de missões, uma das coisas que são abordadas e são muito vividas em qualquer, não só na obra missionária, mas em qualquer evento cristão, é a batalha espiritual. E nós vamos dedicar a nossa aula hoje para isto. Vamos falar da batalha espiritual. Nós vivemos em constante guerra contra o inimigo de nossas almas, e se tratando do avanço do reino de Deus, estamos incomodando Satanás. Esta é uma grande verdade, nós constantemente estamos incomodando ao inimigo das nossas almas. E graças a Deus por isso, que nós estamos assim fazendo para a glória do Senhor. Então, isto faz parte da batalha espiritual. Precisamos compreender que estamos trabalhando no trabalho mais relevante do mundo. Irmãos, sinceramente, não há coisa melhor do que servir ao Senhor. É o trabalho mais relevante do mundo. É trabalhar para o reino de Deus. É pregar o evangelho, é discipular, é levar a palavra de Deus aos perdidos, é servir ao corpo de Jesus Cristo. Que trabalho relevante e abençoado é este? Você pode ter tido a oportunidade de trabalhar secularmente em diversos projetos de grande envergadura. Porém, como mobilizador de missões, você está envolvido no maior, mais importante e relevante projeto em desenvolvimento no Brasil e no mundo, que é anunciar a Jesus e ajudar a conquistar discípulos para ele. Como foi dito antes, não há coisa melhor. Estamos no trabalho mais importante, mais relevante do mundo. Se envolver com a obra missionária é participar do projeto mais relevante de Deus, o maior projeto de toda a humanidade. Em todos os tempos, participando daquilo que Deus está fazendo, pois a obra dele é fazer com que as pessoas creiam naquele que ele enviou. Esta é a obra de Deus, é fazer com que as pessoas creiam. O nosso trabalho é anunciar. Porém, apesar de todo este trabalho importante que é da parte de Deus, estamos em uma luta contra Satanás para vencer esta guerra. Vamos pensar em 4 atitudes essenciais que nós precisamos ter. Quando se fala de batalha espiritual, irmãos, para muitos, como alguns já fizeram, é sair como que caçando demônios, é vendo demônio em tudo, é isso, aquilo. Não, nós precisamos ver, em primeiro lugar, à luz da palavra de Deus, o que é esta guerra que nós vivemos. Então, nós vamos ver 4 atitudes que nós precisamos ter. Essas atitudes são essenciais. Vejamos. Nós temos que reconhecer que estamos em uma batalha. É a primeira coisa que nós precisamos entender. Estamos numa guerra. A palavra de Deus nos diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como o leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Esta citação encontra-se em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Então, irmãos, em qualquer lugar do mundo aonde haja um cristão,
haverá lutas, haverá dores, haverá sofrimentos, porque há um inimigo que, segundo o texto bíblico, ele está ao redor, procurando, ele está como um leão, ele não é um leão, ele está como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A propósito, a estratégia do diabo na batalha espiritual é semelhante a um leão. Os leões, quando querem caçar suas presas, fazem assim, eles têm toda uma tática para caçar, ficam rugindo, assustando, até que a presa seja realmente atacada e devorada. A primeira atitude é reconhecer que estamos em uma batalha. Nós não estamos em um piquenique, nós não estamos no mundo da fantasia. Nós estamos em uma batalha. Um dos sinônimos de sóbrio, segundo o texto, é comedido e moderado. Precisamos ter bom senso e observar com sabedoria as artimanhas que o inimigo usa sutilmente para impedir que o trabalho missionário avance. O contrário de sóbrio é o ébrio, por exemplo. O ébrio, ele não sabe o que está acontecendo. O sóbrio, ele também é uma pessoa comedida e moderada. Ele tem bom senso, ele observa com sabedoria as artimanhas do inimigo. E eu acrescento aqui o discernimento também. É uma coisa muito importante. Nós temos que ver como o inimigo ele trabalha de maneira sutil para impedir o avanço missionário. Sabemos que nossa vida não é dirigida pelo diabo, pois o que está conosco é maior. Sim, é verdade. Deus dirige nossas vidas e com ele estamos seguros. Aleluia! O Senhor dos Exércitos está conosco. Ninguém aqui, nenhum servo do Senhor, nenhum salvo é guiado pelo diabo. Somos dirigidos, guiados pelo Espírito Santo. Então, já é uma garantia da vitória, eu acrescento. Porém, o texto que nós vimos nos mostra com clareza que precisamos ser sóbrios e vai além. Vigiai. Um dos grandes problemas na vida de muitos crentes no Senhor Jesus é a falta de vigilância. Jesus mesmo disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, precisamos ser sóbrios e ir além, vigiar. Um dos sinônimos de vigiar é estar prevenido. Precisamos estar preparados para as ciladas do inimigo, pois ele está ao redor, rugindo e procurando a quem possa tragar. Ele não deseja que a Igreja de Cristo cumpra seu papel, tanto fazendo discípulos, onde está, como sustentando a obra missionária. Claro, a vontade do diabo é destruir a obra de Deus. Seu prazer é ver a igreja com os olhos em si mesma, preocupada com templos luxuosos ou envolvida com dezenas de programações e eventos que envolvam os crentes. Então, nós precisamos estar muito atentos, irmãos, para não perdermos o foco. Eu, pelo menos, eu tenho o meu foco. O meu foco é a obra missionária. O meu foco é a palavra de Deus. O meu foco é a vida de oração, é a vida devocional. O meu foco é estar atento para que eu, como discípulo, eu possa estar cumprindo o meu papel. Mas muitas vezes os crentes se distraem com muitas coisas. Há muitas coisas que tiram o foco dos crentes. Por exemplo, é quando uma igreja está olhando para si mesma. Muitas igrejas estão preocupadas com templos luxuosos, suntuosos, outras com dezenas de programações que acabam tirando o foco da obra missionária. Imagine um soldado no meio de uma guerra não admitindo que está lá. Bem, isso seria absurdo. Ele será o primeiro a ser abatido pelo inimigo. Por isso, reconhecer que estamos em uma batalha é a primeira atitude. Sim, estamos em guerra. Então, irmãos,
Quantos crentes, às vezes, estão tão distraídos e não atentam que batalha estão vivendo em termos espirituais. Então, um soldado que pensa que, ou não admite que ele está no meio de uma guerra, ele será o primeiro a ser abatido. E quantos crentes são atacados pelo inimigo por uma atitude assim? Satanás fará tudo para colocar dúvida e medo em nosso coração. A primeira tática do diabo, inclusive na tentação de Jesus, foi essa, foi colocar dúvida. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então ele vai fazer tudo para colocar dúvida e medo em nosso coração. Temos uma responsabilidade de extrema importância, pois, através do cumprimento da nossa missão, vidas serão despertadas, crianças, adolescentes, jovens e adultos serão moldados discípulos de Jesus, que multiplicarão discípulos e amarão a obra missionária. Missionários serão enviados e muitos ouvirão e crerão. É uma consequência. Quando se prega o evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, é isto que vai acontecer. E o diabo vai fazer de tudo para colocar dúvida, medo no coração daquele que está fazendo a obra de Deus. Hoje, milhares de igrejas não contribuem com as agências missionárias ou comissões em geral, devido às distrações, a tantos programas, a tantos eventos, que não tem tempo para fazer missões. Eu repito aqui o que aconteceu outro dia. Eu estava com o pastor Daniel, eu fui testemunha disso, e ele perguntou para cerca de 17 candidatos ao pastorado se suas igrejas faziam missões, se suas igrejas contribuíam com agências missionárias ou com o missionário diretamente. Mais da metade sequer sabia o que era missões. Mais da metade respondeu que suas igrejas estavam preocupadas exatamente com programas, com eventos, em construir templos, etc. E o pastor Daniel, muito sabiamente, disse: bem, eu vou parar de perguntar por aqui para que o constrangimento não seja maior. Então, é o que tem acontecido. Milhares de igrejas não contribuem com missões. Isso alegra o nosso inimigo e ele não quer que isso mude. A vontade do diabo é exatamente esta, é que as igrejas estejam distraídas, é que os vocacionados não sejam despertados, é que a igreja continue com seus programinhas, até que uma igreja acabe virando um clube, se possível for. O diabo não quer que o quadro se reverta. Quanto mais as igrejas ficarem voltadas para si mesmas, para seus templos luxuosos, suas inúmeras programações internas, menos vidas serão salvas. É assim que o diabo quer que continue. É exatamente isto. Da mesma forma, ele também não deseja que nossa igreja ame, respire e viva missões, pois quando uma igreja compreende a importância da obra missionária, compreende a sua própria missão. Ela passa a multiplicar discípulos, tanto onde está como longe, através do sustento dos missionários. Eu fico imaginando os missionários que a nossa igreja participa no sustento deles. Nós, na verdade, estamos lá com eles, orando, contribuindo e alguns indo. Então, as nossas fronteiras, elas são transpassadas, a igreja se multiplica e ela multiplica discípulos exatamente com o sustento dos missionários. Agora, se não há sustento, se há distração, se há indiferença, não vai acontecer nada disso. Cada um de nós, em nossos ministérios, tem a responsabilidade de influenciar e formar uma nova geração de discípulos de Jesus, que multiplica discípulos e ama missões. Certamente,
o inimigo fará de tudo para colocar dúvidas e incertezas em nosso coração. Por isso, reconhecer que estamos em uma batalha é a primeira atitude. Estamos em guerra, irmãos, e precisamos reconhecer isto e não permitir, sob hipótese alguma, que o inimigo venha querer colocar dúvidas e incertezas em nós. Então, diante desse quadro de que nós estamos numa guerra, o que é que nós temos que fazer? Nos render ao Senhor dos Exércitos. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Salmo 84, versículo 12. Após admitir que estamos em uma batalha, ao invés de nos apavorar, precisamos nos render ao Senhor dos Exércitos. Em nossa batalha, quando nos rendemos, ao contrário dos filmes, não nos entregamos ao inimigo e admitimos que ele venceu. Não. Nos rendemos ao Senhor da batalha, ao nosso general, o Senhor dos Exércitos, que guerreia por nós. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em nossa batalha, quando nos rendemos, ao contrário dos filmes, não nos entregamos ao inimigo, admitimos que ele venceu. Aqui está, acho que está repetido. Vamos seguir. Precisamos nos jogar por completo ao chamado de Deus, completamente rendidos. Precisamos entender, irmãos, que o Senhor nos chama, que o Senhor nos convoca, que o Senhor também nos capacita, nos dá do seu Espírito Santo, nos dá graça, nos dá sabedoria e nos dá conhecimento. Então, o que é que nós precisamos fazer? É nos jogar por completo ao chamado de Deus, completamente rendidos. A Bíblia diz que ao ouvirmos a voz do Senhor, não devemos endurecer os nossos corações. E a chamada de Deus, ela é irresistível, pelo menos para mim. Eu não consegui resistir o chamado de Deus. Eu nunca coloquei poréns ao chamado do Senhor. Eu entendia claramente a necessidade do mundo, o mundo sem Cristo, o mundo precisando de missionários. Então, eu humildemente me rendi aos pés do Senhor. E que bênção tem sido até aqui. O Senhor tem estado comigo todos estes anos. A rendição é a expressão máxima de fé, porque simplesmente quer dizer: eis-me aqui, não sei como, onde, quando, apenas me entrego. Tem um hino do Inário chamado Cantor Cristão, que diz: tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Nós simplesmente nos entregamos a Ele. Como diz a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O resto é com Ele. Não sabemos como, onde, quando, Ele sabe. Agora, o importante é nos rendermos a Ele. A mobilização nem sempre é um trabalho fácil, mas parar de lutar com Deus e reconhecer nossa missão fará toda a diferença nesta batalha. Quando em uma música levantamos as mãos, estamos dizendo ao Senhor: eu me entrego a ti, pois não sou capaz mais de lutar. Desisto de tentar e me rendo por completo ao Senhor para que lute por mim. Eu gostei muito de um artigo que eu li que falava justamente sobre isso. Deixe de lutar. Deixe que o Senhor lute por você. Para que prossigamos em nosso trabalho de mobilização, que é uma batalha, precisamos primeiro nos render ao chamado do Senhor e nos entregar por completo ao seu querer para nossas vidas. Devemos buscar qual a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E assim, aprendemos que a guerra não é nossa, mas dele. Somos apenas soldados alistados para a guerra, mas quem está no comando é o Senhor dos Exércitos. A terceira coisa
nos revestir da armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. É uma coisa importantíssima na vida do crente, na vida do obreiro, na vida do missionário. A terceira atitude é nos revestir da armadura de Cristo. Paulo, em Efésios 6, de 13 a 17, está usando uma linguagem figurada, mostrando que, assim como o soldado usa roupas próprias na guerra, nós também precisamos nos revestir da armadura de Cristo em nossa batalha espiritual. A primeira coisa, use o cinto da verdade. O que sustenta o testemunho de um cristão é a sua integridade. Devemos sempre falar a verdade e ter uma vida irrepreensível, pois se alguém fizer alguma acusação contra nós, o Senhor nos defenderá. A verdade, ela deve ser escudo e broquel. O cinto da verdade, ele sustenta a nossa armadura. É ele que segura. A verdade, a integridade são coisas importantíssimas na vida de não somente de um missionário, mas de todo o servo de Deus. Jesus fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor jamais vai trabalhar em coisas que não são íntegras, em coisas que não são justas, em coisas que são mentirosas. Então, devemos sempre falar a verdade e ter uma vida irrepreensível. Isto é mistério, é importantíssimo na vida do servo do Senhor. A Bíblia diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, se nós somos escolhidos de Deus, se somos filhos de Deus, vamos estar imbuídos da verdade. A palavra de Deus é verdade e, ao passar por lutas, precisamos crer de todo o coração. O inimigo sempre tentará usar nossos momentos de fragilidade para abalar nossa fé na palavra de Deus. Mas se você estiver com a verdade em seus lábios e no coração, o diabo sairá derrotado, assim como aconteceu quando Jesus o venceu no deserto. E aí está uma citação bíblica clássica, que foi a tentação de Jesus no deserto, em Lucas 4, de 1 a 13. Vista a couraça da justiça. Uma couraça geralmente era feita com correntes trançadas e usada para proteger o soldado de um golpe fatal no coração ou em outros órgãos importantes. Sabemos que o diabo nos ataca constantemente com mentiras, acusações e lembranças de pecados do passado. Ele tenta nos convencer de que não somos bons o bastante para andar com Deus. Por isso devemos nos apoiar na justiça de Cristo e não na nossa. O diabo, ele é acusador. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, jamais devemos fazer caso às coisas que o diabo vem. Então, precisamos estar revestidos com a couraça da justiça. A Bíblia diz que Jesus não tinha pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, nos fala disto. Deixa eu ver aqui rapidamente. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. E vocês vão ver como Jesus faz, como Jesus fez e como Jesus faz.
Aqui diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, por meio de Jesus, nós somos aceitos por Deus. Então, quando o diabo começar a apontar seus pecados, diga a ele: você não tem poder para me acusar, porque Jesus já me perdoou e o sangue dele me purificou de todo o pecado. Em 1 João, no capítulo 8, 1 João, perdão, capítulo 1, versículos 8 e 9, nos falam claramente sobre isto. Precisamos, irmãos, estar imbuídos da palavra de Deus. Nós vencemos o diabo não é com os nossos argumentos, não é eu dizendo na minha mente, eu não vou pecar, eu não vou transgredir, é imbuídos da palavra de Deus. Diz aqui, 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a palavra de Deus nos garante isto. Então, quando o diabo vier com as suas astúcias, com as suas mentiras, com as suas acusações, com suas lembranças do pecado do passado, nós, revestidos desta couraça, venceremos a estes ataques. Calce os pés com o evangelho da paz. É outra indumentária desta armadura. A sandália de um soldado romano era feita de couro na sola e tinha pregos de ferro cravejados para dar firmeza na caminhada e tração na hora da batalha. Assim também, o evangelho da paz, que é o evangelho de Cristo, não nos deixa escorregar e ficarmos inseguros na hora da batalha. Quanto mais o soldado de Cristo conhece o evangelho e prega para outras pessoas, mais firme e resistente ele fica. E quem derrapa são os inimigos do evangelho. Por isso, prepare-se para seguir o Senhor. Aconteça o que acontecer, e assim o diabo não conseguirá roubar a paz de dentro do seu coração. A Bíblia nos ordena: calçai os pés com o evangelho da paz. Então, precisamos, irmãos. Às vezes, quantas vezes até falsos mestres, falsos profetas, hereges, quase que nos convencem com seus argumentos mentirosos. Com muitos acontece isto, porque não pregam o evangelho, não falam de Jesus, não compartilham o evangelho do Senhor e sequer vivem o evangelho. Calçai os pés com o evangelho da paz. E a Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Use o escudo da fé. Outra a peça da armadura. O escudo do soldado romano era feito de madeira, coberta com couro. Na época, os soldados mergulhavam as flechas no óleo, depois acendiam e atiravam no inimigo. Por isso, esses escudos eram muito importantes para proteger o soldado de se queimar. Da mesma forma, Satanás vai lançar flechas inflamadas em você. Ele colocará dúvidas na sua mente em relação à fidelidade de Deus e à sua palavra. E ele sabe que uma faísca pode causar um grande incêndio e destruir tudo. Por isso, você deve alimentar sua fé e rejeitar todo pensamento de incredulidade. E não se esqueça que sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Paulo disse que com o escudo da fé nós apagamos todos os dardos inflamados do inimigo. Use o capacete da salvação. Um soldado usava o capacete para proteger a cabeça, porque se a cabeça fosse ferida, ele não conseguiria pensar e poderia até morrer, pois é a cabeça que comanda o corpo. Da mesma forma, todo cristão precisa proteger seus pensamentos,
contra as doutrinas falsas que o afastam da salvação em Jesus Cristo. Quando você tem a esperança correta acerca do Evangelho, você não se apoia em sua própria justiça, nem se deixa influenciar pelas acusações do diabo. Você sabe que é salvo pela fé, por meio da graça de Deus, e não pelas suas obras. Este versículo, Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, eles deveríamos sabê-los de cor, de memória. Diz aqui a palavra do Senhor: pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Eu não preciso fazer absolutamente nada para ser salvo. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Então, eu tenho que usar o capacete da salvação. Use a espada do Espírito. Enquanto o restante da armadura são armas de defesa, a espada é uma arma de ataque. Na nossa vida cristã, a espada é a palavra de Deus que devemos usar para resistir a Satanás. Em Tiago 4,7 diz que devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou melhor, de nós. Por isso, não recue, não tenha medo, porque o inimigo sabe que Jesus já o derrotou. O Senhor venceu todas as tentações e pagou a dívida do seu pecado na cruz, para que hoje você tenha autoridade sobre o inimigo. Basta confessar a palavra de Deus com fé. Mas há um detalhe muito importante: usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu me lembro de uma citação de 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 15. Eu não coloquei aí no texto, mas aqui na Bíblia, o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando nós falamos de usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, estamos falando de que precisamos conhecer esta arma de ataque, que é a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Precisamos conhecê-la, precisamos ler a palavra, precisamos estudar a palavra e precisamos meditar na palavra de Deus. E é lamentável ver tantas pessoas tão espirituais às vezes, mas que não conhecem a Bíblia. Quantas pessoas que sequer leram o Novo Testamento, quanto mais o Antigo. Quantas pessoas que não conhecem as doutrinas básicas da Bíblia, não leem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. Então, como vão atacar? Como vão lutar se não sabem usar esta arma? Então, é preponderante, é prioritário que o discípulo de Jesus conheça a palavra de Deus. Eu sempre digo que uma das características de um pastor está escrito, Paulo falando a Timóteo também, ele tem que ser apto em ensinar a palavra de Deus. Se um pastor, por mais simples que seja, ele não ensina a palavra de Deus, lamento dizer, mas ele não pode ser pastor. Porque o pastor, eu não estou falando de que ele tem que ser um teólogo e doutor em teologia. Não é isto. Mas é conhecer a palavra de Deus. É meditar nela de dia e de noite. Eu não me refiro só a pastor. O missionário, o discípulo de Jesus Cristo, ele tem que conhecer
a palavra de Deus, manejar bem a palavra da verdade. Já vimos as armaduras, todas as peças da armadura. O que temos que fazer agora? Manter os olhos no general, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. A última atitude na batalha espiritual é manter os olhos no general. Um dos grandes desafios na vida cristã é manter os olhos em Cristo. O versículo anterior a esse diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Muitas vezes, nos envolvemos com embaraços e pecados que nos rodeiam em nossa caminhada. 2 deles são extremamente nocivos: as críticas e os elogios. São 2 embaraços perigosíssimos, nocivos para a nossa carreira no Evangelho de Jesus Cristo. Quando pensamos nos elogios, pode não parecer, mas eles são mais nocivos do que as críticas, pois elas nos fazem repensar e avaliar nossas atitudes. Porém, os elogios simplesmente nos fazem crescer. Com muita facilidade, nos sentimos bons, capazes e muito competentes. Mas existe um lugar que, quando mantemos os olhos ali, as críticas e os elogios se tornam insignificantes. Sim, quando mantemos nossos olhos no general Jesus. Timothy Keller, em seu livro A Cruz do Rei, diz que, quando olharmos fixamente para ele e vivermos para o glorificar, centralizando a vida em torno dele, apreciando sua beleza e santidade por aquilo que ele é nele mesmo, entenderemos o motivo pelo qual fomos criados. Quando as críticas ou elogios são importantes para nós, estamos vivendo em torno de nós mesmos, buscando nos glorificar e não a Deus. Nossos olhos não estão no general, mas em nós. O elogio é um grande perigo. A Bíblia nos fala de 3 coisas que nos derrubam: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, os elogios, assim como as críticas, eles são importantes, que nós possamos ver isto. Se estas coisas, não, eu sou muito criticado e eu fico mais voltado para a crítica, estão me criticando, então não vou fazer mais nada. Ou sou muito elogiado, ele ensina, ele prega, ele evangeliza, ele é uma pessoa boa. Se eu me preocupo com essas coisas, eu não estou olhando para Jesus. E isto é um perigo. Assim, ao receber críticas, nos envolvemos com medo, autopiedade ou arrogância, pois desejamos nos glorificar. Da mesma forma, ao receber elogios, somos tomados por orgulho e soberba, nos glorificando. Quantos se sentem tão bem quando são elogiados, não é? Mas a Bíblia diz que o princípio da queda, o princípio da ruína é o orgulho, é a soberba. Mas quando mantemos
os nossos olhos em Cristo, não nos envolvemos com embaraços e nada do que acontece conosco importa. Só desejamos que Cristo seja glorificado. Aleluia. É tão bom, irmãos, quando nós estamos voltados para o Senhor. Estão nos criticando? Amém, não tem problema, eu vou melhorar se eu estiver errado. Agora, se vierem com elogios, eu reconheço que eu sou pequeno, eu vou reconhecer que eu dependo da graça de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus, não para a minha glória. E quanto mais o meu eu, o meu ego forem crucificados, melhor. Importa que ele cresça e que eu diminua. Temos que pensar como João Batista. George Whitefield, o grande evangelista dos anos 1700, certa vez disse que o nome de George Whitefield queime no inferno, mas que o nome de Jesus Cristo seja glorificado para sempre. Alguém já disse, se Deus puder manter um homem escondido, então ele poderá usá-lo. Mantenha-me escondido, Senhor. Como é bom, irmãos. A Bíblia diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Todos os dias, irmãos, temos que pensar que Jesus é manso e humilde de coração. E nós, que somos seus discípulos, temos que ter estas características. O discípulo, ele não é mais do que o seu Senhor. Mantenha-me escondido, Senhor, que seja esta a nossa oração. Quando mantemos os olhos em Cristo, nada do que pensam de nós tem valor, pois não estamos preocupados conosco, mas apenas desejando que Cristo seja glorificado. Se queremos ser canal de Deus para formar uma geração de discípulos de Jesus, precisamos manter os olhos no general, trabalhando em equipe, todos focados em Cristo, desejando que apenas Ele seja glorificado. Então, para terminar esta lição, 4 atitudes importantes. Observem. Reconheça que está em uma batalha. Vimos isto, e se não reconhecermos, estamos em grandes apuros, em grandes problemas. Renda-se ao Senhor dos exércitos. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo a ti. Sem ti, nada posso fazer. Que tenhamos esta atitude de nos rendermos completamente ao Senhor nosso Deus. Número 3, revista-se da armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do diabo, para que possamos sim combater, mas não sem o preparo. E número 4, mantenha os olhos no general. Como nós cantamos, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum dos seus inimigos o resistirá. É uma verdade isto. E ele está conosco. Ele nos protege, ele vai à frente. A Bíblia diz que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós precisamos, irmãos, urgentemente estar imbuídos dessas verdades nesta grande batalha que é a batalha espiritual. E não é brincadeira. Muito bem, eu deixo de compartilhar aqui e vamos... Opa, agora sim. Agora sim eu voltei aqui. Aí nós podemos dirimir algumas dúvidas ou perguntar coisas, claro, concernentes a isto que nós acabamos de ver. Então, vamos ver. Temos alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Eu, pelo menos, antes de que alguém responda alguma coisa ou pergunte, eu aprendi uma coisa muito interessante com batalha espiritual. E eu aprendi isso no campo missionário. Eu aprendi que se eu não estivesse revestido do Senhor,
e de que essas verdades que nós vimos na nossa lição, se eu não as cumprisse, eu sucumbiria. Sim, Renata, pode falar, minha irmã. Eu pude provar isso bem latente no Chile. Cheguei até a Ah, comentar, assim, aparentemente, e é engraçado que todos os dias a gente fez devocional lá, e aí teve um dos dias, a Claudinha pediu para eu trazer a palavra, e assim, de primeira eu falei assim, ah, não, não é essa palavra, porque falava justamente de guerra, e aí eu falei assim, ah, não deve ser e tal, e pedi outra confirmação para Deus, e ele veio na mesma direção. Eu falei, ponto, tá bom, já entendi. E aí eu falei uma coisa que Deus estava ministrando no meu coração, que falou assim, aparentemente está tudo normal, mas a guerra, ela está imperceptível, ela está como se ela não existisse. E a partir dali a gente ficou muito ligado. Muito hum, ligado. E aí, quando chegava assim, tipo, todos os dias praticamente a gente dormia, eu e Letícia, principalmente, a gente dormia às 4 da manhã, porque além de meu ficar Deus. conversando, a gente orava e a gente falava do dia, como que foi, a nossa expectativa, etc. E aí, um desses dias, enquanto a gente estava falando de coisas assim bem pesadas espiritualmente, nós vimos um raio e um barulho, como se alguém tivesse descido num raio na frente do quarto onde a gente estava, ali naquela rua, ali da casa da Aham, Angélica. sei. E aí eu falei assim, quer saber? Ô, Letícia, eu não vou abrir a cortina, não quero ver quem desceu, o que que desceu. Eu sei que a gente foi orar. Bom, em suma, quando eu saí de Talagante, quando eu cruzei uma ponte que tem ali, um viaduto, Eu eu sei. senti uma leveza entrando em Santiago, diferente do que eu estava sentindo o tempo todo em Talagante. Não que eu tenha, assim, ai, Talagante, tava uma Uhum. coisa barra pesada e tal, porque estava muito sutil, a palavra era sutil, a guerra está sutil. E aí, em todo o tempo em Talagante, eu estava sentindo algo muito esquisito e muito forte. Mas quando a gente estava dentro do ônibus, já voltando para Santiago, para indo para Santiago, e passamos por baixo desse viaduto, eu senti muito, muito forte uma leveza, sabe? É como se estivesse tirando uma carga, tivesse ficado para trás um fardo, muito estranho. Então, assim, eu já sabia, a gente estava numa guerra braba, braba, mas aparentemente não, parecia que... E realmente foi maravilhoso, foi tudo magnífico, mas existia uma guerra. É verdade. Olha, para vocês verem, eu me lembro, eu morei na fronteira do Chile com o Peru. E todas as vezes que eu cruzava a fronteira, eu sentia essa diferença, não do ar, não de outra cultura, mas era a questão espiritual. Isso acontece muito. Acho que o missionário ele tem essa característica. Isso não é uma coisa intuitiva. Isso se deve a uma vida com Deus, conhecimento da palavra e o discernimento de espíritos é uma coisa muito importante. Eu me lembro muito bem, no Peru, quando eu cheguei, quando eu cheguei no Peru, eu tinha 37 anos, eu era bem mais jovem, eu tinha vigor, eu tinha praticado esportes, eu tinha muita saúde, eu nunca fiquei doente. E, de repente, eu comecei a ficar doente. E, numa ocasião, eu ia pregar numa igreja em outra cidade, como a 1 hora e meia da onde eu morava, e 2 dias antes eu comecei a sentir muitas dores, e passando mal, e enjoo. Eu não sabia o que eu tinha. E eu me lembro que na sexta-feira, que era o dia que eu iria sair para a outra cidade,
eu fui urinar e eu urinei sangue. Eu nunca pensei, nunca tive problemas renais, nada disso. E eu orei ao Senhor e disse: Senhor, eu tenho uma missão a cumprir. Liguei para o pastor de lá, meu amigo até hoje, sempre nos comunicamos até hoje. O nome dele é Pedro. Eu liguei: Pedro, não estou bem, mas eu vou. E eu cheguei me arrastando na outra igreja. Foi uma viagem desagradável para mim, muitas dores, muito mal-estar, mas eu lembro que saí da rodoviária, eu cheguei a pegar um táxi que era bem próximo da igreja, porque eu não aguentava caminhar, e eu me lembro que eu coloquei os pés dentro da igreja. Eu senti o Senhor me curar ali. Foi uma coisa impressionante. E a esposa desse pastor, ela é enfermeira, e ela perguntou: Marcos, você quer ir no hospital e tal? Eu disse: não, o nome dela é Magda. Eu falei: Magda, espera um momentinho, eu vou ao banheiro, eu estou me sentindo bem. Fui ao banheiro, a urina normal. Então, para vocês verem como são as lutas que nós enfrentamos. A Bíblia é muito clara que a nossa luta não é contra a carne nem contra o espírito, é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. E nós precisamos de uma coisa muito importante, que é o discernimento. Geralmente, quando eu chego em outro lugar que eu não conheço nada daquele lugar, nada daquela cultura, eu fico calado, em oração, de preferência, e discernindo da parte de Deus o que é que está por detrás daquelas coisas. Certas manifestações estranhas, expressões culturais que parece que não tem muito a ver, mas tem a ver sim, em termos espirituais. Eu fico calado. E às vezes eu não tomo certas atitudes. Tem gente que já chega, eu já vi gente, não, quer repreender demônio e não sei o quê. Não, você tem que conhecer. E, então, eu gosto muito de usar o discernimento de espíritos. Isso é uma coisa muito importante, meus irmãos. E eu sou sincero em lhes dizer, muitos missionários fracassam por causa disso. Eu já vi muitos missionários fracassarem, mas muitos por não saberem discernir certas coisas. Enfrentaram a batalha espiritual completamente despreparados e desprotegidos. Esposas, filhos, o próprio missionário ficavam doentes, e, não, e luta daqui, luta dali, aí embora. E é isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. Quantas vezes no Chile, estando no Chile, a luta era muito grande, a opressão era muito grande, mas não era a hora de eu ir embora. Eu disse: eu saio daqui no dia que Deus disser, saia. Aí sim, é diferente. Mas eu saí como derrotado jamais. Aprendi isto e eu louvo a Deus. E eu recomendo a futuros missionários, a missionários até que já estão atuando, que usem de sabedoria e de discernimento. Pois não, Cristina? O negócio da guerra espiritual, ela é tão séria, que a gente sabe que ela até no dia a dia nosso normal já acontece, mas quando vai para outro país, eu falo que Deus muda até a nossa concepção de pensar, né? É uma coisa estranha. Até a língua, muita gente falou: ué, eu estou falando espanhol? Eu falei na aula. Quando chegar lá, vocês vão entender coisas que vocês não estão entendendo aqui, porque eu já fui para alguns lugares. Então, quando nós vamos, o responsável pelo grupo, que é sempre o mesmo pastor desses grupos, que são de diversas igrejas que vão, ele fala: a primeira coisa, você tem que arrumar 10, por exemplo, vai passar 10 dias, né? Então, são 20 intercessores. Porque se um falhar, tem que ter o outro. Dá seu jeito. Você tem que mandar a lista dos intercessores, o telefone dos intercessores, o e-mail, contato, porque se acontecer alguma coisa com você, botar o povo para orar.
Não é só o pastor, não é só a igreja. Você tem que ter seu intercessor em especial. Ah, eu não tenho os 20, então manda eles se intercalarem naquele tempo que você está lá. Se vira. É tipo assim. Você pode ter dinheiro, pode ter tudo. Mas se você não tiver a primeira coisa, que é os intercessores, você não viaja. Ele coloca isso como uma cláusula muito importante. Entendeu? Aham, Então, é porque é uma coisa, você tem que se preparar antes de ir, espiritualmente, jejuar, interceder. Esses intercessores têm que estar avisados. Qualquer coisa, entrar em contato, falar o negócio está pegando aqui, porque às vezes no grupo acontece uma coisa tão estranha que você está falando, eu estou vendo aquela parede azul. Não, mas, Cristina, aquela parede é amarela. Você está vendo, a outra não está vendo. E ela pode pensar que você está até surtando. Ah, é por causa da altitude, é por causa da comida. Não, é o espiritual. Mas os seus intercessores, eles já estavam ligados em você. Então, é diferente. Quem está de fora sente. Já teve vezes de pessoas da intercessão mesmo que ficaram por mim e falaram, Cristina, o que está acontecendo aí? Que eu estou aqui de joelho orando e não paro de orar por você. Aí estava acontecendo algum problema. Porque às vezes você está no dia a dia ali e as pessoas que estão no meio não veem o que está acontecendo. E Deus não deixa, porque é contigo, é você que tem que passar por aquilo. Às vezes até resolver aquilo que está acontecendo no grupo ou até contigo mesmo. Então, é uma coisa muito, muito É importante. verdade, é verdade. Olha, eu lembro-me da minha mãe. A minha mãe foi uma grande intercessora que eu tive. E, de verdade, não é que seja melhor do que ninguém, mas eu me lembro assim perfeitamente, quando a minha mãe faleceu, a primeira sensação que eu tive não foi aquela tristeza que o filho tem, eu não chorei. Eu fiquei muito sóbrio com o falecimento da minha mãe. Eu não estava aqui no Brasil e orei ao Senhor agradecendo pela minha mãe, mas eu disse, Senhor, eu perdi uma intercessora. E eu me lembro que para eu, na minha lida missionária, depois do falecimento da minha mãe, eu tive que orar muito, me revestir mais do Senhor, porque eu sei que as orações dos santos, a Bíblia diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu falo até aqui todos os dias, na reunião de oração, e tem gente que vem orar, por dor de barriga, já veio gente aqui pedindo oração pelo cachorro. Eu falei, pelo amor de Deus, a gente tem que interceder, clamar, chorar nos pés do Senhor, pedir a Deus, Senhor, dá-me as nações, Senhor, abre as portas. Isto é intercessão. Então, quando você ora por um missionário, se você tem algum missionário na sua lista de oração, ora, intercede, clama. Olha, eu lembro-me, e eu encerro por aqui, eu lembro-me de um episódio que eu vivi em plena Cordilheira dos Andes, a quase 5.000 metros acima do nível do mar. E foi uma situação de morte quase. Quando eu chego no Brasil, depois de tantos anos sem ver a minha mãe, ela me contou o seguinte, Marcos, tal dia, a tal hora, era tal dia, tal hora, o Senhor me tirou dos meus afazeres e disse para eu clamar por você. E foi exatamente o dia e a hora que eu estava prestes a morrer de hipotermia na Cordilheira dos Andes. Então, vocês vejam, irmãos, a importância da oração, da intercessão, porque a luta é forte. Olha, vocês vejam que dentro de uma igreja, quando não se fala em missões, está tudo bem, todo mundo se divertindo, o culto é um show, é um espetáculo. Por quê? Porque o diabo não quer que a igreja se envolva com missões. Agora, veja, quando a igreja do Senhor se envolve em missões, a luta se levanta, a peleja é tremenda,
é luta daqui, é luta dali, porque, irmãos, é assim mesmo, faz parte. Olha, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem a ver também muito com a batalha espiritual. Não são só aflições pessoais, ai meu Deus, como vai ser meu casamento? Será que eu vou ficar naquele emprego? O futuro do meu filho na escola. É mais do que isso. As aflições, elas são principalmente de cunho espiritual. Temos alguma pergunta? Estão todos a par do que é a batalha espiritual? Depois vocês estejam lendo, vocês estejam revisando isto, porque, eu não esqueci, temos o nosso trabalho. No final do curso, vocês receberão o trabalho de vocês, que está baseado no que foi dito em aula e no que foi lido. Então, basta vocês darem uma olhadinha e certamente o Senhor lhes dará graça para responder as perguntas. Não havendo mais pergunta, queridos irmãos, vamos orar ao Senhor, que Deus abençoe vocês e que vocês estejam revestidos da graça e do poder do nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai querido, pela tua bondade, pela tua fidelidade para conosco. Senhor, a luta é grande, as batalhas às vezes são terríveis, mas somos teus. O Senhor está conosco. E, ó Deus, que possamos tomar a armadura que tu nos dás. Que possamos, Senhor, usar cada uma delas bem ajustadas. Ó Deus, a verdade, a justiça, os pés preparados para o evangelho da paz. Ó Deus, o cinto da verdade. Ó Deus amado, a espada do Espírito, o escudo da fé. Ó Deus, o capacete da salvação. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Tu estás conosco e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, dá-nos graça, dá-nos também discernimento, Senhor, que possamos também aprender a cada dia a ouvir a tua voz. Fala conosco, nos abençoa, fica com cada um dos teus filhos, nós te glorificamos, te exaltamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a paz e até sexta-feira com a nossa última aula. Deus abençoe e até lá. Até sexta, boa noite. Tchau. Fala amém, pá. Amém.